Olá, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Mais um vídeo começando no nosso cantinho e pra mim é motivo de muita honra, muito privilégio em ter você aqui. Eu queria saber, em algum momento na sua vida, você já se sentiu rejeitado, rejeitada? Você já teve esse sentimento de rejeição? Sim, se caso sim, coloca aqui nos comentários, tá bom? Coloca, eu já fui rejeitada, compartilha comigo a tua experiência. Porque hoje vamos falar de pessoas que para a sociedade era um fracasso, de pessoas que foram rejeitadas, mas o sentimento da rejeição, a experiência da rejeição os levaram para um lugar de sucesso. A rejeição foi transformada em motivação. A gente sabe que muitos famosos, né, hoje em dia são pessoas assim, como que eu vou te explicar? Pessoas admiradas, pessoas referência em diversas áreas, mas a gente não entende que antes do sucesso, antes delas chegarem em lugares altos, elas passaram por um sentimento de rejeição, que talvez seja um sentimento que você está passando aí do outro lado da telinha. Eu vou compartilhar com você alguns nomes famosos da nossa história, a qual em algum momento de sua vida eles passaram por isso. Escute só. Gente, que sentimento horrível é esse quando a gente se sente rejeitado ou rejeitada. Diversas situações podem fazer com que a gente sinta esse sentimento, mas toda vez que a gente bate de frente com esse inimigo, que é a rejeição, a gente se sente pequenininho, se sente inútil, fracassado, fracassada, sente perdedor e sente tantos outros sentimentos. Mas hoje eu separei uma lista de nomes, né, tanto dentro da Bíblia quanto nomes que são conhecidos na história, na nossa geração, de pessoas que por alguns momentos passaram por este obstáculo da rejeição. Vamos ver como que eles agiram diante desse sentimento, diante desse processo de rejeição? Peguei aqui a minha colinha. Albert Einstein. Ele não conversava até os 4 anos de idade. Era considerado um retardado mental para os professores, porém ele criou a teoria da relatividade e ganhou um prêmio Nobel. Bill Gates abandonou a faculdade de Harvard e em seu primeiro negócio ele fracassou. Mas após esse fracasso, né, após ele ter abandonado e todo mundo ficar julgando ele, rejeitando ele, que ele não seria ninguém, ele fundou a Microsoft e virou um bilionário. Oprah, apresentadora de TV. Ela nasceu numa família muito pobre, teve um filho sozinha durante a adolescência, ela passou por muitas situações delicadas. Gente, a história da Oprah é assim sensacional, depois eu vou gravar até um vídeo falando sobre a história dela. E após isso tudo, ela se tornou uma apresentadora de talk show mais popular do mundo. Walter Disney foi despedido de um jornal porque o chefe dele disse que ele não teria criatividade, ele era uma pessoa sem criatividade, ele não tinha uma boa imaginação, então ele não poderia trabalhar no jornal. Após ele ter sido demitido, né, por falta de criatividade, ele inventou o Mickey Mouse e criou a Walter Disney Company e ganhou 32 Oscars. Thomas Edison errou nas 1000ª tentativas de inventar a lâmpada. Mas depois de errar 1000 vezes, ele conseguiu criar a lâmpada incandescente, o medidor elétrico, o fonógrafo e patenteou mais de 4.000 invenções pelo mundo. Imagina quando ele, no início, quando ele estava tentando e errando, se ele tivesse parado. Gente, imagina só a gente sem a lâmpada, sem a luz dentro de casa, que horror! Meus amores, essa princesa aqui, que eu não sei como que fala o nome dela, Johnny, não sei, não tenho a mínima ideia, escreve aí como que fala o nome dela. Ela foi mãe solteira, foi rejeitada por 12 editoras, nada mais é do que a escritora de Harry Potter. Quando ela escreveu o livro Harry Potter, o livro dela foi rejeitado por todas as editoras. Eu me lembro que eu li em uma reportagem que quando ela escreveu o livro, ela estava passando por um período muito difícil da sua vida, com depressão, e mesmo ela recebendo vários nãos, ela continuou tentando, e olha o sucesso que ela é, né? Hoje Harry Potter já rendeu pra ela 13 bilhões de dólares. Vamos ver um outro nome. Brian. Não foi contratado pelo Facebook nem pelo Twitter, mas criou o aplicativo WhatsApp e foi vendido ao Facebook por 19 bilhões de dólares. Imagina só, gente, alguém vai numa empresa, recebe o não,
né? Você não tem capacidade de trabalhar aqui na minha empresa. E depois ele cria um aplicativo e vende esse aplicativo para aquela empresa que o rejeitou. Sensacional, né? Eu compartilhei com vocês nomes de pessoas que marcaram a história, que mesmo após passar por períodos de rejeição, sentimento de fracasso, eles conseguiram obter grande sucesso. Mas eu quero compartilhar com vocês 2 personagens bíblicos. O primeiro é Davi. Davi, aquele jovem que foi rejeitado, até mesmo pelo profeta que o enviou. O profeta pensou que os irmãos dele eram preparados para sentar numa cadeira de rei, né? O pai dele nem sequer estava se lembrando da existência dele. Por quê? Porque ele tinha aparência apenas de pastor, ele tinha aparência apenas de alguém que cuidava de ovelhas. Mas quando Deus reservou um propósito, um chamado maior na vida dele, a aparência dele, aquilo que as pessoas pensavam dele, não interferiu nos planos do Senhor, e Davi sentou numa cadeira de rei, mesmo passando por um sentimento de rejeição. Uma outra pessoa que foi rejeitada foi José. José, ele teve 2 sonhos, e quando ele compartilhou os seus sonhos com os seus familiares, naquele mesmo momento ele sentiu o peso da rejeição. A família não acreditou muito no sonho dele, pelo contrário, ficou com raiva, enciumado. E José, passando por toda essa situação, mesmo ele sendo jogado dentro de uma cisterna, sendo vendido como escravo, parando numa prisão, sendo acusado, tentado, passado por tantas coisas que José passou, ele sentou numa cadeira de honra, numa cadeira de governador. E aqueles que o rejeitaram tiveram que pedir ajuda, e ele ajudou, que foram os seus irmãos, né? E todos aqueles que um dia chamam ele de sonhador mor. Meg, por que você está compartilhando comigo essas histórias? Estou compartilhando com você porque eu sei que talvez aí do outro lado da telinha tem alguém que já foi rejeitado ou está sendo rejeitado, rejeitada. Tem alguém que por alguns breves momentos sente um peso, um sentimento de fracasso, um sentimento de inutilidade. Parece que nada vai dar certo, parece que ninguém acredita em você, parece que o teu potencial é assim muito pequenininho, parece que nada flui, que nada acontece. As pessoas não dão muito crédito pra você, elas preferem outras pessoas porque alguns olham pra você e falam: não, o perfil dessa pessoa não se encaixa, o padrão dela não se encaixa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Jesus, ele é especialista de confundir as coisas. Em João, capítulo 6, versículo 37, a palavra nos diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais rejeitarei. Salmos 27:10. Ainda que abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém quem os homens esconde o rosto, foi desprezado e não nos tínhamos por estima. Lucas 17:25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Mateus 21:42. A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O que isso significa? Significa que Jesus, quando ele chegou na terra, deixando toda a sua glória, vindo como um homem para morrer no meu lugar, no seu lugar, ele foi rejeitado. Ele era uma pedra onde os construtores não queriam, porém ele se tornou a pedra principal aonde todo homem precisa para que nele tenha vida. Mas ele, passando pelo processo da rejeição, ele entendia que era necessário para que o propósito viesse a se cumprir. Assim como na história de José, ele precisava ser rejeitado para que quando ele chegasse na cadeira de governo, ele compreendesse que toda a trajetória dele era para colocar ele naquele lugar determinado por Deus. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus permite, Deus não se alegra, Deus vê pessoas te rejeitando, vê pessoas te desprezando, vê pessoas te diminuindo, pessoas desacreditando, não dando valor no teu potencial, no teu caráter, no teu chamado, no teu dom, no teu ministério, naquilo que tu coloca as mãos. As pessoas nem se importam com aquilo que tu faz. Mas diante
diante do Senhor, isso tem um preço, é algo muito maravilhoso. Porque é uma maneira de papai dizer, não te preocupes, eu tiro a mão do homem para colocar a minha mão. Porque eu sou especialista em quebrar padrões, eu sou especialista em transformar pessoas rejeitadas em pessoas de sucesso. E o sucesso que Deus vai derramar na sua vida vai glorificar o nome dele. Porque Deus escolhe as coisas loucas, as coisas complicadas, as coisas difíceis para confundir aqueles que se sentem sábio, aqueles que se sentem, sabe, o sabidão de tudo. Então, princesa, príncipe, esse humilde vídeo é apenas para te dizer uma coisa. Se você tem passado por momentos de rejeição, se você já foi rejeitado, rejeitada, não se preocupe. A vontade do homem, aquilo que o homem pensa sobre você, aquilo que ele deposita sobre você, não interfere em quem você é para Deus, não interfere no propósito de Deus na sua vida. E vai chegar um grande dia que eles vão ter que ficar assim, ó, de boca aberta, olhando para tudo aquilo que Deus tem feito na tua história. Apenas escute a voz de papai, apenas escute a voz dos teus sonhos, dos teus planos. Não pare por nada, deixe zoar, deixe desacreditar, deixe as pessoas virar as costas, deixe as pessoas zombar de ti, deixe as pessoas não acreditar em ti. Eu sei, dói, vai doer de verdade, vai doer muito, mas toda vez que aquela dor vir, tu precisa fechar os olhos e se lembrar que tem um alguém que tá dizendo a todo momento, eu confio, eu acredito em você. E isso te basta para você prosseguir. E assim como Davi, José e esses nomes que eu falei no início do vídeo, eles pegaram o sentimento de rejeição, jogou na lata de lixo e começou a viver um novo tempo, uma nova história, assim será você também. Você vai viver grandes coisas e um dia você vai estar lá no topo do teu sonho, do teu sucesso, abraçadinho com o Espírito Santo, abraçadinha com o Espírito Santo, dizendo, foi difícil chegar até aqui, mas o sentimento de rejeição eu transformei em glória pro nome de Cristo, porque o homem não pode dizer, fui eu que levantei ele, fui eu que levantei ela, mas foi a mão do Senhor, o meu trabalho, a minha determinação, a minha resiliência juntamente com o meu amigo Espírito Santo que me colocou aqui, amém? Que Deus te abençoe, princesa, que Deus te abençoe, príncipe, fique com esse humilde vídeo, pega este link, compartilha com os teus amigos nas suas redes sociais, me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas que estão passando por esse sentimento de rejeição, um sentimento horrível. Deixa o seu like, coloca aqui nos comentários, você já se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida? Você já passou por esse processo de rejeição? Compartilha aqui conosco, tá bom? E muito obrigado por estar aqui. Eu amo vocês. E não esqueça, papai confia e acredita em ti.